Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Amados, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, tá? Que Deus venha assim abençoá-los. Sejam bem-vindos a mais um Sextou com Cristo, tá? Hoje iniciei sem a musiquinha de fundo. Tô colocando ela aí agora. Eu não sei se eu falei, Sextou com Cristo, foi um lapso, né? Primícias do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, né? Live número 19, estamos estudando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Seja muito bem-vindo, Frederico, tá? Temos essa live aí de segunda a sexta à meia-noite. Um período curto aí de oração, uma breve reflexão da palavra e mais um momento de oração final. E nós concluímos aí em 30 minutos no máximo aí a nossa reflexão, tá? O objetivo do Primícias do Senhor é a gente apresentar os nossos primeiros momentos do dia a Deus, começar o dia com o pé direito na presença de Deus, tá? Seja bem-vindo, Azevedo, Roseline. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem for novo, estiver chegando, por favor, coloca aí cidade e estado, tá? De origem. Eu falo aqui de Itaiobeiras, Minas Gerais. Meu nome é Jamerson e eu sou responsável aí pelo perfil O Arauto de Deus, tá? Vamos dar aí um tempozinho de 1 ou 2 minutos, que é o tempo que o Instagram precisa para poder estar avisando as pessoas que estão acordadas, né, à meia-noite, para que assim eles possam entrar, dar oportunidade para o pessoal entrar aí e participar dessa live, Primícias do Senhor, tá? Onde a gente dedica o início do nosso dia ali a Deus, para começar o dia com o pé direito, de segunda a sexta à meia-noite. Márcia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Coloca aí em cidade de origem e estado, tá? Para que a gente possa conhecer. Parece que a Márcia é a primeira vez que está passando por aqui, a Rosilene, o Azevedo, todo mundo que entrou aqui agora, parece que é a primeira vez. Os das antigas ainda não chegaram. Vamos dar mais 1 minuto aí de tolerância e eu vou estar orando, e depois da oração a gente vai refletir a respeito Blumenau, Santa Catarina. Amém, Márcia, Deus abençoe sua vida. A gente vai estar refletindo hoje sobre o último, não que seja o último, acho que tem mais atributos comunicáveis, mas é que eu vou falar apenas de alguns, tá? Eu estou aqui só atiçando a curiosidade de vocês. O cristão, na realidade, tem que ser um autodidata, tá? Tem que buscar sozinho, assim, o conhecimento. A paz do Senhor fala assim, Deus abençoe sua vida. Então, o meu propósito aqui é instigar, tá? A curiosidade, o desejo, a fome, a sede de cada um de vocês, para que vocês possam buscar sozinhos, estudar a palavra de Deus, comprar uma teologia sistemática, assistir aí pregações, conferências, quem sabe pela internet, pelo YouTube, e aumentar assim o seu conhecimento, tá? Porque somente você pode fazer isso. Não é 15 ou 10 minutos de uma reflexão que eu vou deixar aqui, mesmo que ela está sendo feita diariamente, que vai te nutrir, que vai trazer alimento sólido para assim fortalecer o seu espírito, a sua alma, tá? Você tem que estar buscando Deus em oração, consagrando sua vida, estudando, dando lugar em obediência à palavra de Deus para transformação, para regeneração, para que assim você venha crescer e amadurecer, tá? Dalvani, seja muito bem-vinda, boa noite. A paz do Senhor. João Brito voltou de novo. Deus abençoe sua vida, amado. Seja muito bem-vindo. Então, vamos orar, dando início a essa live. Enquanto estamos orando, Deus vai trazendo aqueles que estiverem acordados. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, vimos lhe agradecer novamente, ó Pai, pelo dia que passou. Obrigado, Deus, pois assim o Senhor nos sustentou, cuidou de nós, livrou-nos de todo o mal e nos deu essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente com mais um Primícias do Senhor, entregando a primícia do nosso tempo. Começando o dia, Senhor, na Tua presença, agradecendo o dia que passou e já agradecendo pelo dia que entra, Deus. Obrigado pela vida, obrigado pelo cuidado,
Rogamos que o Senhor venha estar assim, nos abençoando, nos preparando para receber e refletir a respeito da Tua Palavra nessa noite. Rogar por aqueles que irão entrar durante a live, daqueles que irão assistir a live somente no decorrer do dia. Então que o Senhor venha estar abençoando cada um de sobremaneira, preparando seus corações, para que eles possam absorver da melhor forma possível o conhecimento aqui compartilhado, e que tudo sirva para louvor e glória do Teu santo nome e aperfeiçoamento dos santos, para que sejamos assim preparados, capacitados, aperfeiçoados a serem bons instrumentos de justiça nas Tuas mãos, para o resgate daqueles que ainda se encontram perdidos no mundo. Você é conosco, Deus, nos abençoando nessa live. É o que eu oro em nome de Jesus. E todos dizem amém? Amém. Glórias a Deus. Então a gente vai estar talvez terminando hoje. Eu vou ver se amanhã eu acrescento mais algum atributo, mas talvez nós vamos terminar no dia de hoje os atributos comunicáveis. E aí eu vou avaliar e ver o que a gente vai continuar refletindo nas demais lives aí, que eu não estou querendo parar por agora. Para que sempre tenhamos alguma coisa aqui de Deus a se refletir e aprender no início do dia, tá? Para que possamos ficar aí ruminando essa informação, esse conhecimento breve aí durante todo o dia, quem sabe procurando tirar as dúvidas aí no professor Google, né? No Google hoje a gente encontra muita coisa, basta digitar lá, você encontra vários sites, né? Vários vídeos que você pode gastar tempo estudando aí, refletindo e meditando, tá? O assunto de hoje, eu até adiantei ontem, nós vamos falar sobre a ira de Deus. Amados, vocês acreditam que seja possível Deus odiar alguma coisa? Tá? Vocês acreditam que seja possível Deus odiar alguma coisa? Deus odeia alguma coisa? Sim ou não? Coloca aí para mim, por favor. Vamos refletir juntos aqui nesse quesito. A gente não se vê muito pregações e estudos bíblicos a respeito do ódio de Deus, né? A gente vê sobre o amor de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, compaixão de Deus, mas quase nunca nada sobre o ódio de Deus, sobre a ira de Deus. Vocês acreditam que Deus possa odiar? Sim ou não? Acrescenta aí para mim, coloque uma resposta aí, a sua opinião a respeito. Iso Toledo, seja muito bem-vindo. Ninguém quer opinar, né? Tá com dúvida? Gente, na realidade sim, viu? Deus odeia. Olha lá, Márcia colocou. Deus sendo amor, Deus sendo justiça, Deus odeia. E Deus odeia o quê? O que é que Deus odeia, tá? Olha lá, Dalvani já colocou a resposta, né, Dalvani? Nem esperou perguntar, Dalvani. Você já colocou sim, o pecado. Isso mesmo, Deus odeia o pecado. Agora, uma resposta um pouco mais complexa. Por que que Deus odeia o pecado? É aí que reside o entendimento, do porquê que Jesus teve que vir e morrer em nosso lugar. A resposta a essa pergunta vai facilitar a nossa compreensão do porquê Jesus morreu. Por que Deus odeia o pecado? Alguém sabe me responder? Alguém sabe me responder por que Deus odeia o pecado? Se você souber, coloque a resposta. Se não souber responder, fala assim, não sei, que eu vou saber que vocês não sabem e eu vou dar a resposta para vocês. Por que que Deus odeia o pecado? Dalvani, você deve ter uma noção, porque você colocou aí a resposta completa antes de eu perguntar. Coloca a sua opinião aí, Dalvani. Hoje eu refleti sobre isso na igreja, tá? Hoje foi a mensagem da igreja, hoje no culto de oração. É a mesma mensagem que eu tô passando para vocês hoje. Como eu ia trazer no live essa mensagem, eu aproveitei a mensagem e passei para a igreja hoje no culto de oração. E boa parte das pessoas colocou isso que você colocou, Márcia. Porque afasta Deus
dos seres vivos, né? Dos humanos, dos pecadores. O pecado afasta Deus do homem, né? A maior parte das pessoas responderam isso aí. Na verdade, elas só responderam isso mesmo que você colocou aí. A mesma coisa que a Francine colocou. Vocês pegam uma perspectiva humana da coisa, né? Como consequência do pecado. Mas primariamente, na sua origem, tá? Deus odeia o pecado porque o pecado é contrário a tudo aquilo que ele é. O pecado é feito contra ele. Ele é atingido pelo pecado, tá? Por isso Deus odeia, porque o pecado é contrário ao caráter de Deus. O pecado é tudo aquilo que é contrário a ele. Então, o pecado ofende a Deus. A desobediência, a rebelião, fazer o oposto daquilo que Deus está mandando, ofende o caráter, a pessoa de Deus. Então Deus odeia o pecado porque o pecado é o oposto do que ele é. Tá bom? Então, essa manifestação de pecado gera em Deus um ódio por ele. E esse ódio é manifestado através da ira de Deus, que a gente vê que na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, essa ira de Deus é mencionada, tá? Em Hebreus capítulo 11, verso 31, inclusive falou: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, como se fosse algo terrível ser castigado por Deus, justamente por conta da sua ira, tá? Então lá em João capítulo 3, verso 36, está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tá? Então, através da fé, nós somos livres da ira, mas quem não crê em Cristo, a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Tá? Então, a gente tem aqui refletido sobre os atributos de Deus. Já tem umas 12 lives que a gente está falando sobre os atributos comunicáveis de Deus e sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E por que eu quis fazer isso? Por que eu quis falar sobre os atributos de Deus? Porque conhecendo os atributos de Deus, você consegue entender melhor como Deus pensa. O que agrada a Deus? Qual é a reação de Deus mediante algum tipo de pecado? Você consegue compreender e entender melhor como Deus é através dos seus atributos, tá? Infelizmente, porque se fala tão pouco sobre os atributos de Deus na igreja, os cristãos acabam tendo uma vida um pouco mais relaxada, sobrevalorizando ou levando em consideração apenas os atributos como o amor, a bondade e a misericórdia. Mas aí esquecem que Deus também é santidade, Deus também é justiça, tá? Que é o outro contraponto da moeda. Então as pessoas pecam e confiam no amor de Deus. Pecam e confiam na misericórdia de Deus. Pecam, confiam na bondade de Deus. E às vezes, por falta de entendimento, não sabem que Deus é um Deus santo e é um Deus justo, tá? E Deus não pode perdoar o pecado à toa, debalde. Daí a necessidade de Cristo ter vindo ao mundo, daí a necessidade de Cristo ter se colocado no nosso lugar e assumido a nossa culpa, pagado o preço por nós, tá? Porque o pecado vai de encontro ao ser de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, e tudo isso gera um ódio em Deus que é manifestado através da sua ira. E alguém tinha que apaziguar essa ira. Alguém tinha que pagar o preço, sofrer a ira de Deus, tá? E quem é que sofreu a ira de Deus em nosso lugar? Jesus. Então Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, que ele ora a Deus e fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, senão a tua. E ele ora várias vezes: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Toda vez que ele está ali orando, ele sabe o que ele iria beber no cálice. Jesus sabe o que ele iria passar na cruz do Calvário.
E o temor de Cristo não era para com aquilo que os romanos iriam fazer com ele na cruz. Jesus não estava preocupado o que iria acontecer com ele essencialmente no corpo físico ali. Jesus estava preocupado com algo que ninguém nunca havia sentido, nunca havia passado, e ele iria passar, que era absorver, né? Receber toda a ira de Deus manifesta por todos os pecados já cometidos por todos os seres humanos que viveram desde Adão e Eva, que vivem hoje no nosso presente, que vão nascer e viver no futuro até que Jesus volte. Todos os pecados que Deus, na sua onisciência, sabe que serão cometidos, que foram cometidos, estão sendo cometidos e serão cometidos, todos os pecados da humanidade, todos os seres humanos foram colocados na conta de Cristo. O ódio gerado em Deus por estes pecados, que é manifesto através da ira, essa ira que deveria ser apaziguada, por Jesus veio e assumiu o lugar de toda a humanidade e absorveu, recebeu sobre si mesmo essa ira, tá? Criando assim uma oportunidade para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. De todos os atributos que a gente já estudou aqui, são mais de 15, dos incomunicáveis com os comunicáveis que a gente estudou, né? A gente refletiu, né? Nem estudo que a gente está fazendo, está refletindo, né? Os que eu quero que você preste atenção é a santidade de Deus, verdade, justiça, santidade, imutabilidade e, por fim, a ira, tá? A ira fica no final, tá bom? Deus é a absoluta verdade. Deus é o padrão de verdade. Se você quer saber se alguma coisa é verdadeira ou não, você olha para Deus, você olha para as Sagradas Escrituras, para aquilo que Deus considera verdadeiro. Deus é justiça. Se você quiser saber o que é justo, você olha para Deus. Deus é o padrão absoluto de justiça. Você estuda na palavra, vê o que é justo e o que está na palavra reflete Deus. Então você vai saber o que é justiça. Deus é imutável. Deus não muda, tá? Deus não muda. Deus é absoluto verdade, Deus é absoluta justiça e Deus é imutável. A verdade aqui e a justiça de Deus, Deus usa o parâmetro da santidade dele para medir o quão nós estamos caminhando na verdade ou de forma justa na sociedade, tá? Então Deus usa a santidade como parâmetro para nos julgar, para nos medir. Ok? Então Deus usa a verdade, usa a justiça, Deus usa a santidade e você tem que lembrar que Deus não muda. Deus é pleno, completo, perfeito, estável nesses atributos. Tá? Então quando você mente, quando você comete algum pecado, você está vindo de encontro à verdade, você está vindo de encontro à santidade, né? Que afeta a justiça de Deus e ao afetar esses atributos de Deus, você gera em Deus um ódio que promove a ira de Deus. E essa ira tem que ser apaziguada, tá bom? Então essa ira existe em Deus, está em Deus. É por isso que lá fala que aquele que crê em Cristo pela fé tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece, porque Jesus sofreu a ira no nosso lugar. Se isso não fosse sério e real, não haveria necessidade de Cristo nascer e vir ao mundo. Mas porque a justiça de Deus havia sido quebrada por causa do pecado, como a santidade de Deus havia sido manchada por causa do pecado, tá? Alguém deveria pagar, quitar a dívida para que assim para que Deus pudesse assim exercer misericórdia para conosco. Deus não poderia nos perdoar sem que a dívida fosse paga. Ok? Lá em Isaías capítulo 53, Deus fala assim: fazia parte do plano do Senhor, 53:10, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, causar-lhe dor.
Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Está falando de quem aqui? Está falando de Jesus. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Em algumas outras versões fala, o Senhor, como é que o Senhor sentiu prazer em moê-lo. Deus sentiu prazer em moê-lo para que assim os nossos pecados fossem perdoados. Havia necessidade de alguém pagar a nossa dívida. E Deus, o Pai, matou o Filho com certo, entre aspas, prazer, porque viu que depois da morte do Filho, a gente teria oportunidade de redenção. A gente teria oportunidade de ser salvo. E por que o Pai teve que matar o Filho no nosso lugar? Por causa do pecado cometido contra ele mesmo, contra o caráter dele, contra a justiça dele, contra a santidade dele. A justiça exigia punição. E não havia ninguém na face da terra perfeito o suficiente ou até mesmo grande o suficiente para assumir o lugar e morrer por toda a humanidade. O que aconteceu? Deus enviou o Filho Deus dele, que é tanto Deus quanto ele, aqui na terra. Esse Filho dele, que é tanto Deus quanto ele, se fez homem, ser humano, andou aqui durante cerca de 33 anos, sem cometer pecado, e se disponibilizou e se integrou como sacrifício para pagar a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E é por isso que Jesus é o único ser pelo qual nós podemos ser salvos na face da terra. Não existe nenhuma outra ser aí, né? Através do Islã não se faz, do budismo não se faz, através do espiritismo não se faz. Não tem nenhum ser humano aí, Maomé, Buda, Allan Kardec ou qualquer que seja, nenhuma denominação religiosa, nenhum outro ser na face da terra que possa substituir, que possa se comparar com o que Cristo fez. Tá? Jesus é o único caminho que leva qualquer ser humano na face da terra para a vida eterna, para a comunhão com Deus na eternidade. Todos os demais outros caminhos, infelizmente, foram criados para confundir a trajetória do único caminho. É como se nós vivêssemos um labirinto onde só existe um caminho, que é Jesus, e todos os outros caminhos levam para a morte, para um fim sem saída, enquanto Cristo é o único caminho que nos leva para fora do labirinto. Tá? E todas as outras denominações estão aí para, infelizmente, confundir a mente, atrapalhar, para que possa dificultar a nossa caminhada em direção a Deus. Por isso Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho, a única verdade. E somente através dele nós recebemos vida eterna. Porque Cristo morreu por nós no nosso lugar para receber a ira de Deus no nosso lugar e assim apaziguar e a justiça de Deus que exigia reparação, para que Deus assim pudesse nos perdoar livremente, tranquilamente, sem problemas, porque a justiça dele havia sido exercida sobre Cristo Jesus. Ok? Vocês entenderam agora o contexto? Espero que vocês tenham entendido agora o contexto da ira de Deus, né? E do porquê que Jesus teve que vir e teve que morrer. Tá? Porque o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus de verdade. Todo pecado que é cometido contra o caráter de Deus, contra a pessoa de Deus, e gera em Deus um ódio que é manifesto através da ira. Não tinha como Deus perdoar qualquer ser humano que fosse sem puni-lo primeiro. Para que esse ser humano não fosse punido, Deus puniu o Filho. Jesus se dispôs, se colocou no nosso lugar e a punição caiu sobre ele. Para que depois disso, todo aquele que crê na mensagem da cruz
no Evangelho, nas boas novas de que agora nós temos o caminho de reconciliação, pela fé fosse justificado. Porque Jesus já recebeu a punição no lugar dele, pela fé ele recebe a justiça de Cristo. A nossa injustiça foi imputada em Cristo e a justiça de Cristo é imputada em nós pela fé, e nós somos justificados, e pela justificação nós somos salvos. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que se rende ao senhorio de Cristo, esse vai passar possivelmente pelo novo nascimento, será regenerado, será nova criatura, e assim será usado por Deus para alcançar outras vidas e outras pessoas. Tá? Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que tem que ser apregoada. Tá? E às vezes a gente não, né? As pessoas não pregam a mensagem da cruz corretamente. Elas às vezes simplificam a mensagem da cruz em Deus te ama e tem um projeto, um sonho na sua vida. Deus te ama e quer te prosperar, quer te trazer sucesso, quer curar sua família, restaurar e tudo. E o fato é, Deus te ama e não quer que você vá para o lago de fogo. Tá? E por isso, ele enviou o filho dele para morrer por você, para que você tivesse uma oportunidade de não sofrer a ira eterna. Porque todo aquele que não crê, a ira de Deus, está lá em João 3:36. Todo aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Só vai ser livre da ira aquele que se arrepender, crer e se render ao senhorio de Cristo. E poucos são que fazem isso, infelizmente. Tá? Infelizmente. Francine, você pediu para repetir. Vai ficar gravada a live aí, viu? E aí qualquer coisa, se você quiser recapitular, é só você voltar aí uns 10, 15 minutos e só ouvir esses 15 minutos. Não precisa ouvir a oração inicial, nem ouvir a oração final. Você só ouve o miolo da live, que é quando a gente faz a reflexão da palavra de Deus. Amém, amados? Qualquer dúvida vocês podem me mandar aí no direct, aí, qualquer pergunta e tudo, tá? Se você não quiser colocar aqui, me manda no direct que eu responderei no maior prazer, tá? Mas eu acho que ficou bem explicado aí o porquê da ira e o porquê de Jesus ter vindo e o porquê somente em Cristo Jesus nós temos salvação, porque somente Cristo pagou a nossa dívida e apaziguou a justiça de Deus e se tornou uma porta aberta, um caminho traçado para reconciliação com o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, justamente porque ele morreu no nosso lugar e abriu-se assim a oportunidade para reconciliação por causa do que ele fez, sendo Deus e sendo um homem, tá? Daí você percebe que Jesus não é só um ser humano. Jesus é Deus tanto quanto o Pai. E aí a gente vai falar sobre isso nas próximas lives, tá? A gente vai falar sobre Cristo, sobre Jesus, para que a gente possa entender um pouco do Jesus eterno e do Jesus humano. Ok? Tranquilo? Já são 00:26. Eu vou dar aí 1 minutinho para que vocês possam, 2 minutinhos para que vocês possam colocar seus pedidos de oração e a gente vai concluir a live nessa noite. Amém? Podem colocar aí seus pedidos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Gustavo, Gessiane. O pessoal passou por aí. Oséias, Tecnologia, Portela, Vasconceles, Dieguinho, Inaí, Patrícia que chegou depois, Boenerges, Marta. Muita gente entrou aí enquanto nós estávamos refletindo na palavra de Deus. Amados, vocês não têm pedidos? Dá mais um tempinho aqui, senão eu vou orar para que Deus nos dê uma boa noite de descanso e possamos acordar amanhã e ser um bom instrumento de justiça na mão dele para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém. Peço oração por minha irmã Camila. Amém, Francine. Câncer de útero. Eu acho que você já colocou aqui isso, né? Uns dias atrás. Eu até comentei da minha prima que
está se recuperando de um câncer. Não é fácil. Espero que a Camila seja cristã. Depois você me coloca aí para falar se ela é cristã, convertida ou não. Ok, Patrícia, tranquilo. Se a Camila não for convertida, Francine, tenta evangelizar ela, viu? Por favor, não perca a oportunidade, tá? Foi isso que eu fiz com minha prima. A evangelizar. Ah, bacana, tranquilo. Então, interceder pela cura, mas a gente fica muito mais tranquilo quando a pessoa já é uma cristã, né? Muito mais. Porque a nossa vida aqui é passageira. Ninguém vai ficar aqui. Todos vamos partir em algum momento. Paulo ansiava pela morte. O morrer para mim é lucro. Mas se o viver redundar em vidas para Deus, para o reino, eu nem sei mais o que eu quero. Se é ir para ficar com Cristo ou ficar para que mais almas se convertam. A indagação que ele fazia era essa. Então, nenhum cristão verdadeiro tem medo da morte, tá? Nenhum cristão verdadeiro tem medo da morte. Ele pode ter um receio porque ele quer servir melhor e mais. Mas medo da morte não, porque a morte pra gente é uma passagem para algo melhor, tá? Ela fará... Ela vai se preparar, né, no caso, para a cirurgia no dia 8, né? Amém. Vamos estar orando por ela. E no dia 7, né? Você me recorda pra gente, no dia 8 que a gente vai fazer live, não sei que dia que vai dar. Você recorda aí pra gente estar apresentando, viu? Vamos orar agora. Camila, né? Camila. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite viemos lhe render graças, ó Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos, ó Senhor, nesse primeiro momento do dia, entregando a nossa vida, iniciando esse novo dia na Tua presença, Pai, rogando a Ti para que o Senhor venha tomar primazia de nossas vidas e venha nos capacitar a cada dia a ser um cristão melhor, uma testemunha melhor, para que o Senhor possa nos usar para alcançar aqueles que ainda não compreendem a necessidade de arrependimento, que vivem essa vida, Deus, como se o Senhor não existisse, como se elas tivessem outras vidas como oportunidade para viver. Deus, tem misericórdia de cada um desses que se encontram enganados por aí, Deus, principalmente daqueles que estão nas igrejas e que por causa de motivos variados que não são o arrependimento, que não é o arrependimento, vão para a igreja, permanecem na igreja, vivem até aparentemente como cristãos, mas também se encontram perdidos. Temos encontrado muitas pessoas dessa maneira, Deus, e sabemos que a porta é estreita e apertado o caminho que leva para a vida eterna, e poucos são os que a encontram. Que o Senhor venha estar assim nos usando, nos dando discernimento, convencendo tanto os que estão fora quanto os que estão dentro, perdidos, ao arrependimento, para que nenhum se perca, Senhor, e que nenhum se perca, mas todos venham ser encontrados e salvos. Obrigado, Deus, por essa vida, obrigado por esse dia, obrigado por cada um daqueles que passaram aqui, de cada um daqueles que estão, por cada um daqueles que ainda entrarão e assistirão essa live. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de todos e os capacitando a se tornarem cada vez melhores. Quero lhe apresentar aqui a vida da Camila, Senhor, tua serva, que descobriu um câncer e vai passar por uma cirurgia no dia 8. Ó Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, nada é impossível para Ti, Deus. Por favor, Senhor, for da Tua vontade, estiver de acordo com o Teu projeto, que o Senhor venha realizar a cura, tá? A cura da Camila, que o Senhor venha usar todo esse contexto para que Teu santo nome venha ser exaltado e glorificado, para que assim, Deus, as pessoas entendam e percebam que Tu és o mesmo e que Tu existes, tá? As pessoas precisam às vezes de sinais por causa da incredulidade, Deus. Então, venha fazer um milagre para que os amigos percebam, os familiares percebam, aqueles que são céticos percebam, aqueles que estão no hospital percebam, Deus, que Tu és um Deus presente, um Deus que cura. Vá assim, abençoando a Francine, a família e os amigos ali, eles consolando, eles dando força nesse momento de dificuldade, principalmente a Camila.
que ela venha sentir prazer e paz, ó Deus, em te servir, tá? Consolo na comunhão contigo e descanso no seu propósito, seja ele qual for. Ficamos gratos que ela já se converteu, já é uma irmã em Cristo, ela já está garantida na eternidade conosco, em nossa família. Mas, se for da tua vontade, prolongue os dias para que ela venha ser um instrumento útil nas tuas mãos. Deus quer lhe apresentar também a vida de Esther, da minha esposa, a minha vida. Se eu continue restabelecendo assim a saúde da minha filha, entrando em providência nas minhas necessidades da família e concretizando o seu propósito na nossa vida. O Senhor venha trazer à existência aquilo que o Senhor já planejou desde a eternidade. Estamos aqui para servi-lo. Obrigado por mais essa live. Ser conosco, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém? Amém, gente? Elísio chegando no final, Elísio. Chegando no final, Elísio. É sempre assim, eles dormiu de novo, Elísio. Eita, vai ter que assistir a live toda de novo. Eita, Dalvani, muito obrigado por ter aparecido por aqui, viu? Deus abençoe sua vida. Isabel chegou aí um pouquinho depois, né? Deus abençoe sua vida. A live vai ficar aí gravada, tá? Nós falamos a respeito da ira de Deus. A gente acabou de concluir aí o nosso momento de oração, tá? E amanhã é quinta-feira, isso. Amanhã é a nossa última live da semana, tá? Na virada do dia. Não quero falar amanhã, mas é hoje, né? Hoje é quinta já mudou o dia, né? Hoje, na virada para sexta-feira, é a nossa última live da semana. Depois a gente começa no domingo, virada para segunda novamente, tá? Eu geralmente descanso sexta e sábado aí para ter um tempinho livre para a família, para o lazer, né? Pra gente... Vocês acham que é simples, né? Mas geralmente eu separo o tempo para refletir a respeito de alguma coisa, para trazer aqui para vocês, tá? Então tem que separar um tempinho durante o dia para poder trazer algo de Deus aqui, algo que venha abençoar suas vidas. Então a gente sempre estuda aí durante o dia para poder servir de instrumento, né? Para abençoar cada um de vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. Compartilhem a live durante o dia, tá? Não agora, porque o pessoal tá dormindo, mas se você voltar aqui no perfil durante o dia, pega a live, compartilha a live. Poucas pessoas fazem isso. Coloca nos stories aí, se você não quiser jogar direto dentro do direct, né? Que às vezes as pessoas não gostam de receber assim no direct. Coloca nos seus stories, tá? Me marca lá que eu pego e reposto no meu, tá? Porque assim, quem tiver interesse assiste, quem não tiver, não assiste. Você não força ninguém a assistir. Deixa na liberdade de Deus conduzir e tocar nos corações de quem quiser assistir. Disponibiliza só a oportunidade e Deus vai guiar as pessoas que tem que ver, tá? Para que você não venha incomodar alguém ficar chateado, pare de te seguir, porque você está mandando uma coisa aqui, outra ali, né? A melhor forma de fazer é colocar nos status, colocar nos stories, porque aí você não está incomodando ninguém. Tá? Evite mandar coisas direct assim, porque às vezes incomoda as pessoas, né? As pessoas não entendem. A gente faz pelo bem, mas as pessoas não entendem que é para o bem, né? Infelizmente. Coloca nos stories que é melhor, me marca se fizer isso, para que eu possa repostar aqui nos meus stories, viu? Gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Nos vemos aí na próxima live, no final desse dia. Que Deus abençoe e até mais tarde. Fui.